Glória a Deus, glória a Deus. Shalom, meus amados. Estamos mais uma vez no nosso canal Profético com Café. E eu agora vou pegar aqui o cafezinho. Pegue o seu e vamos dar início àquilo que o Senhor colocou em nossas vidas. Deixa eu só ajustar aqui o... Eu vou orar, vou iniciar orando, pedindo ao Espírito Santo que nos dê sabedoria para aquilo que vamos fazer essa noite. Espírito Santo, eu chamo a tua presença. Ocupa os espaços aqui. Ocupa essa transmissão, Espírito Santo. Vem de forma poderosa sobre esse lugar. E sobre cada lar que aqui está representado. Sobre cada pessoa que está assistindo do outro lado da tela. Espírito Santo, que damos total liberdade. Tira as escamas dos nossos olhos. Abre nossa mente e nosso coração. Para aquilo que o Senhor está para fazer. Tira as prisões e os grilhões de nossos braços. Tira as correntes das nossas pernas. Tira o peso, o jugo. E nos faz livres. Livres para te adorar e para te exaltar. Espírito Santo, toca o coração dessas pessoas agora. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus amados, eu quero primeiramente dizer que essa mensagem ela vem como algo do coração de Deus para vocês. Por que eu falo isso? Porque estive estudando sobre essa temática e o Espírito Santo tocou meu coração para trazer esse vídeo, esse tema, gravar para vocês isso aí. Antes de mais nada, esse estudo ele não é denominacional, ele não é de uma igreja em si. Não tem nada a ver aqui com doutrina ou humilhação de nenhuma doutrina. Jamais, tá? Então eu estou trazendo aqui o que o Espírito Santo revelou ao meu coração e eu quero compartilhar com vocês. O conhecimento que eu estou trazendo aqui, ele não se esgota em si mesmo. Mas é algo que Deus está fazendo na minha vida. Antes de trazer a mensagem para vocês, eu já estudei. E o Espírito Santo já tratou meu coração. E eu pude entender a palavra. Então, eu quero trazer para vocês isso. Eu quero trazer esse estudo em nome de Jesus. E quero desejar a você uma boa transmissão. Eu quero desejar a você que o Espírito Santo toque o seu coração. Que o Espírito Santo venha trazer algo maravilhoso para a tua mente e para o teu coração. Tá bom? Deixa eu só ajeitar aqui as coisas. Então vamos lá. Vamos falar de uma temática bastante intrigante, né? A pergunta já estava aí na thumb, né? Thumbnail. Jesus Cristo veio abolir a lei, afinal, Jesus Cristo veio ou não abolir a lei? E o que é que você pode me dizer com relação a isso? Então, vamos começar do princípio. Vamos começar do começo de tudo. O ser humano, depois que desobedeceu a Deus, lá no Jardim do Éden, em que cometeu o pecado original, a desobediência, como vocês já sabem, no livro de Gênesis, o homem, se você não sabe, eu indico que você vá lá no livro de Gênesis, na queda do homem, e possa ver o que de fato aconteceu com o homem. Por meio do pecado original, ele trouxe uma maldição para a humanidade, caso Adão e Eva, trouxe uma maldição para a humanidade, que é chamada de pecado original. E por meio do pecado original, a semente do pecado, a semente adâmica, se espalhou, se perpetuou por toda a humanidade.
E a palavra diz que não há um justo sequer, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Simples assim. O pecado foi tão intenso, o pecado, ele continuou se propagando tanto na humanidade, que o pecado veio inundando a sociedade como um mar. Um mar de pecado, um mar de pecaminosidade. E aí, o Senhor só viu uma alternativa. Estava desagradando o coração dele. E só tinha uma alternativa, que era exterminar a humanidade. E aí, Deus veio e disse à humanidade, Deus veio e trouxe a condenação para a humanidade. Ia exterminar a humanidade com o dilúvio. Ia exterminar a humanidade com o dilúvio. Eu peço perdão a vocês, eu estou tentando ajeitar a luz aqui para não fazer muita sombra, tá? Estou tentando ajeitar na melhor e não ficar aparecendo muito no óculos, tá? Para não dificultar. Deixa eu ver se fica melhor assim. Eu não enxergo nada, eu vou ficar com o olho pequeno. Deixa aqui mesmo. Peço perdão a vocês. E aí, no pecado original, veio muito pecado e Deus disse, eu vou exterminar a humanidade com o dilúvio. Porém, ele viu em um homem a chance de continuar com a humanidade. Porque esse homem ele era íntegro e justo. E andava com Deus. No caso era Noé. Noé foi poupado. E por meio disso, desse extermínio de Deus com a humanidade, Deus ordenou que Noé entrasse na arca, construísse uma arca, e nela entrasse com seus filhos, Sem, Cã, Jafé, sua esposa e a esposa dos seus filhos, bem como os animais, que aí ele separou, né, que você vê a passagem lá, a partir de Gênesis 7, você vai ver lá a ordenança dele com os animais puros, impuros, a quantidade de animais, a ordenança de entrar ele, os filhos, a esposa e a esposa dos filhos. E assim Deus derrama água sobre a humanidade e extermina todo o ser vivente na terra. Então, o pecado, isso aí você pode encontrar, essa história de Noé aí, você encontra a partir de Gênesis 7, em especial Gênesis 7, 1, de 7 a 10, você encontra isso daí. O pecado, gente, ele abundou sobre a terra. Mas depois do dilúvio, continuou, não terminou. Continuou, o ser humano continuou indo de forma desenfreada atrás do pecado. E aí, homicídio, cobiça, imoralidade sexual, entre outros pecados, infestaram o planeta. Contudo, há uma promessa do Senhor. Há uma promessa do Senhor. Há uma aliança, ele fez uma aliança com a humanidade de não exterminar mais a humanidade com água, com dilúvio. E aí, a Sagrada Escritura diz que você pode encontrar lá. Vamos abrir a Bíblia? Já estava com saudade de abrir a Bíblia aqui com vocês. No livro de Romanos, capítulo 5, versículo 20. Romanos, capítulo 5, versículo 20. Diz o seguinte: a lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça de Deus. Em outras linguagens,
em outras versões da Bíblia, ele vai trazer o seguinte: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Glória a Deus por isso. Havia uma promessa do Senhor. E essa promessa se cumpriu em nossas vidas. Glória a Deus por isso. Vivemos um tempo hoje, com a vinda de Jesus, e com a obra que Jesus fez na cruz do Calvário, vivemos um tempo novo, um tempo de graça. E essa graça veio para nos trazer liberdade. Vivemos, Jesus na cruz do Calvário, ele não era pecador, se fez pecador. Ele não era maldição, ele se fez maldição. Ele não tinha pecado, como eu falei, mas ele levou todo o pecado da humanidade. E por meio desse pecado, e por meio disso que ele fez, de carregar o pecado da humanidade, nos trouxe a paz, nos trouxe a liberdade. O pecado do mundo estava sobre ele. O castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz. Então, havia um preço a ser pago. No Antigo Testamento, todo pecado era pago, todo pecado era remido e pago. Havia um valor, uma oferta, que era a vida de um cordeiro. Esse cordeiro era entregue ao sumo sacerdote, em que ele sacrificava, e com o sangue, e tinha um ritual, e ele fazia o holocausto para remir os pecados. Só que Jesus, ele veio para ser o cordeiro da humanidade. Ele veio para ser o cordeiro, para morrer por mim e por você. E quando ele estava pregado lá no madeiro do Calvário, ele abriu os braços e, naquele momento de aflição, ele, de braços abertos, ele naquele momento de luta, de conflito, tem uma parte que me marcou muito. Tem várias, na verdade. Mas tem uma que é o nosso cheque. Tá? Jesus nos dá um cheque. Um cheque com o nosso nome. O cheque, ele é nominal a cada um de nós. Cada um de nós recebemos esse cheque de Jesus. Ele disse: Tetelestai. Sabe o que quer dizer isso? Ele abriu os braços e disse: Tetelestai. Sabe o que significa isso? Ele disse: está consumado. Ele pagou um alto preço. Ele virou o cordeiro para morrer por mim e por você. Ele morreu por mim e por você numa cruz. Pregado, virou maldição, para que eu e você hoje tivéssemos liberdade. Ele pagou um preço com seu sangue. A palavra diz no livro de João, no Novo Testamento, no livro de João, capítulo, deixa eu ver aqui, capítulo 19, João, o Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30, vai dizer assim: quando Jesus tomou vinagre, ele disse: está consumado, e inclinando a cabeça entregou o seu espírito. Que preço, meu irmão, que preço. Ele viveu, cumpriu a lei, foi subjugado por ela, morreu na cruz do Calvário, porque a palavra nos diz que maldito aquele que morre pendurado no madeiro. Ele se fez maldição, para que hoje tivéssemos liberdade. E é sobre essa liberdade que estamos falando hoje. É sobre essa liberdade que vamos falar hoje. Jesus Cristo morreu por mim e por você. Ele disse: está pago. Ele pagou com o sangue dele na cruz do Calvário. Então, a lei, ela vem para orientar o ser humano. A gente está falando aqui que Jesus, ele veio para abolir a lei. Vamos falar da lei.
Primeiro eu tive que falar do que Jesus fez, tá? E agora eu vou falar da lei. Então a lei, ela veio para orientar o ser humano. Ela veio para condenar o ser humano. Expor o pecado da humanidade, expor o delito da humanidade e punir a humanidade pelas infrações cometidas. O homem ansiava por esses regramentos. Esses regramentos não eram o plano de Deus. O plano de Deus era que a humanidade ela entendesse, que a humanidade entendesse que o melhor caminho seria o caminho de relação com Deus. Quando aconteceu o que aconteceu com Noé, Noé ele andava com Deus e Deus o salvou. Então, isso é uma interpretação minha. Então, eu acredito que Deus falou assim, olha, a humanidade vai ver o que aconteceu com Noé e os próximos que ouvirem as histórias que aconteceu com Noé vão se render e vão se voltar a mim. Só que a humanidade estava mais preocupada nos seus deleites, nas suas ideias, na sua vida, nos seus prazeres, do que viver uma vida de comunhão com o Senhor. Então, o ser humano tentou aí na sua insistência de fazer essas leis. Então, foi feito. Deus entregou esses pontos de orientações para o ser humano, trazendo assim, trazendo de forma natural um jugo de legalidade. As leis trazem um jugo de legalidade ao ser humano. Então, quando eu trago à tona essa ideia de jugo de legalidade, eu me refiro à escravidão ou à servidão da humanidade às leis que levaram a comunidade, a vida em sociedade, para um caminho extremamente legalista e fugindo da ideia relacional com Deus. Como assim? Deixaram de viver uma vida de relação com Ele, com Deus, para viver uma vida de religiosidade desenfreada. Porque o que a lei traz, se você for essas pessoas que cumprem, que querem viver o regramento, o externo, vocês vão viver uma vida fria, calculista, uma religiosidade. E se esquece do amor relacional. O que é o amor relacional? É o amor em que há uma relação. Pai, filho, irmãos. Isso é relação. E não, eu estou cumprindo e assim eu tenho direito. Eu mereço. Tem que ser cafezinho. Vamos embora, vamos conversar. Então, eu posso trazer a vocês agora à tona, no livro de Tiago, lá no finalzinho do Novo Testamento, depois de Hebreus, Tiago 2, verso 10. Tiago 2, verso 10, versículo 10, vai dizer assim, ó. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Olha o peso. Tudo bem, você quer guardar a lei, guarde. Agora, se você tropeçar em um único ponto, você se torna culpado de todos. De todos os pontos. Pesado, né? Vamos lá. Antes que vocês digam antes que vocês digam qualquer coisa que eu estou dizendo para rasgar o Antigo Testamento. Não. Cumprir a lei deixada para nós é o correto a se fazer, tá? É o correto a se fazer. Contudo, é perigoso demais esse posicionamento exegeta. Ou seja, aqueles que querem viver a letra fria da lei. A lei ao extremo. De querer se basear no status de bom cidadão. E cumpridores das obrigações. E nisso aí tentar barganhar a salvação. Porque está fazendo o cumprimento da lei.
Você acha que vai conseguir a salvação porque está cumprindo a lei? Deixa eu te dizer uma coisa. Eu vou até tomar um café. Vem cá pertinho para eu te falar uma coisa. Só pertinho, pertinho. Cadê você? Aí. Olha só. Vou contar um segredo para você. Vai ter gente que vai cumprir a lei à risca, mas não vai ser salva. Sabe por quê? Porque não deixaram Jesus entrar no seu coração. Porque a salvação não é por merecimento. A salvação não é por obras realizadas por nós. Só tem um caminho para a salvação. Só tem um caminho para a salvação aqui na terra. Não é por obras para que ninguém se glorie. É um dom vindo de Deus. É a graça feita por Jesus lá na cruz do Calvário. Lembra que eu falei agora? João, no livro de João, no Evangelho de João, que Jesus Cristo, ele morreu e disse, está pago, está consumado. E assim eu e você podemos ter a salvação somente nele, por meio do sangue dele. E não por caridade, não por obra e nem por cumprimento de leis. Pesado, né? Vai ter gente que vai discordar de mim. E tá tudo certo. Você tem liberdade para discordar. Eu não sou a razão. Estou falando que o Espírito Santo tocou no meu coração. Beber uma aguinha também para... Eu sempre fico com uma xícara de café e uma xícara de água. E fico tomando os dois. É bom. Voltando aqui. Então, somos salvos por aquilo que Cristo fez na cruz. E quando declaramos... olha bem. E quando declaramos abertamente, confessamos Ele como nosso Senhor e suficiente Salvador. Não basta só ser Senhor. Tem que ser Senhor e suficiente Salvador. Não basta ser só Salvador. Ele precisa ser Senhor. Então é nosso Senhor e suficiente Salvador. E ainda mais, crer que Deus o ressuscitou dos mortos. Certamente seremos salvos. E onde está isso na Bíblia, Silvia? Vamos lá na Bíblia. Primeiro, eu quero levar vocês no livro de Efésios. Vamos lá em Efésios. Cadê Efésios? Efésios capítulo 3. Não, perdão. Efésios capítulo 2. Do verso 8 em diante. Do verso 8 ao 9. Do verso 8 em diante. Vamos lá. Eu vou ler o 8 e o 9. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E ainda tem gente que vai dizer que a caridade salva. Eu tenho um ponto com relação a isso. A caridade é importante. Não tem como expressar a salvação se você não pratica caridade. Mas a caridade em si, ela não é o caminho para a salvação. Entende? É isso. Segundo versículo, Romanos 10, 9. Romanos 10, 9 vai dizer o seguinte. Se com a boca confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Ah, Silvio, mas eu tenho Jesus no meu coração. Você confessou? Publicamente? Ah! Não, mas você precisa confessar publicamente. Está aqui, no livro de Romanos 10, 9. Você precisa confessar publicamente que Jesus Cristo é o teu Senhor e é o teu suficiente Salvador. Você sabe o que é ser suficiente? Único. Único.
Não tem outro caminho, não tem nada e ninguém que vai te salvar, que vai interceder por você. Só tem um, Jesus. Ah, não, mas fulaninho disse que Beltrano pode falar com Jesus. Não, não faz, não fala. A palavra diz que depois da morte cai de juízo. O único que ressuscitou foi Jesus Cristo. Nenhum mais. Nenhum mais. Nenhum. E não basta só isso. Você precisa crer que Deus ressuscitou Jesus de mortes. E aí será salvo. O versículo de Romanos 10, 9 não fala de obra, não fala de caridade, não fala de você se apedrejar, de você se açoitar, de você subir ladeira, subir morro, pagar promessa. Não. Nada disso. Nenhuma liturgia. Não fala nada de liturgia. Nem dogmas, nada. A palavra está aqui, a palavra de Deus. Se você é cristão, crê na Bíblia. Se você é cristão, crê na Bíblia. A palavra de Deus diz uma coisa. Não é por lei, não é por obra. Se com a boca confessar Jesus como Senhor e em seu coração confessar Jesus como Senhor e Salvador, e em seu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Você será salvo. Vou ler novamente aqui. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Jesus precisa ser o teu suficiente salvador da sua vida. Então, com base nisso, eu posso afirmar: Jesus Cristo, de fato, veio à Terra para causar uma revolução. Jesus sim veio causar uma revolução. Jesus veio causar uma abolição da lei. Jesus veio abolir. Aí pode chorar. Pode gritar comigo. Pode falar o que quiser. Mas Jesus veio abolir a lei. Jesus veio abolir. Ah, Silvio. Agora você vai falar da graça ou da hipergraça. Vai dizer que Jesus anulou o Antigo Testamento. Ah, vai, fala aí. Vamos lá. Deixa eu desapontar você. Deixa eu desapontar você um pouco aí. Só mais um pouquinho. Deixa eu desapontar. Eu não creio que o Novo Testamento, que Jesus, que inaugurou o Novo Testamento, eu não creio que Jesus veio revogar o Antigo Testamento. Olha só. Jesus não veio revogar o Antigo Testamento. Jesus, e eu não creio que a graça ou a hipergraça veio revogar a lei. Eu creio na Bíblia inteira. Eu creio na Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Eu creio no Antigo e no Novo Testamento. Mas o que foi que Jesus veio abolir na lei? Jesus veio abolir a lei. A lei não tem mais poder sobre nós. Antes éramos presos no jugo da lei. E Jesus veio nos tornar livres das correntes que nos aprisionavam. O jugo, o aprisionamento, o peso que a gente leu lá, nós lemos lá no livro de Tiago. Aquele peso, se alguém cuida de cumprir a lei, se tropeçar em uma, já pecou em todas. Havia um peso. Então, Jesus, ele veio nos dar essa liberdade. Jesus veio nos dar essa liberdade. Nos tornar livres dessa corrente que tanto nos aprisionava. E com essa liberdade dada por Jesus Cristo, veio também uma responsabilidade maior. Uma vigilância maior com relação ao pecado. Aí você me pergunta, como assim? Vamos lá. Deixa eu explicar melhor para você. Vejamos. Nos 10 mandamentos, havia entre eles a ordem: não adulterarás. O que é adultério? O adultério
é quando um homem ou uma mulher casada se deita com alguém fora da relação. Isso é adultério. E como é que eu iria infringir? Como é que eu iria quebrar essa lei e me tornar pecador dela? Quando eu, de fato, me deitava com uma pessoa fora da minha relação. Aí eu cometo adultério. Para o Antigo Testamento, era dessa forma. Era dessa forma. A lei, ela cuidava da aparência, ela cuidava do externo. A lei não cuidava do nosso interior. A lei cuidava do que a sociedade mostrava. Não se sabia ao certo qual era o ânimo, qual era a intenção e o que estava no coração das pessoas. Mas Jesus, por sua graça redentora, nos libertou dessa prisão. E hoje, a graça de Cristo, a obra que Cristo fez na cruz, aumentou aí a régua da nossa responsabilidade. Como assim? Antes, o não adulterarás era que eu cometesse. Hoje, o não adulterarás está, sabem como? Se eu pensar em meu interior, eu já cometi o pecado. Aí você vem dizer para mim, que a lei era melhor. A lei cuidava da aparência. Muitos, a palavra vai dizer no Evangelho que os fariseus, os saduceus, os jebuseus, eles eram hipócritas, porque cumpriam a lei e te mostravam para a sociedade de uma forma, mas o seu interior, o seu coração estava em outro lugar. A lei não cumpriu um fundamento, que era transformar o homem de dentro para fora. Mas Jesus veio conhecendo o nosso coração. Quando Jesus vinha e andava pelas ruas e falava com as pessoas, ele olhava nos olhos e via a alma, e via o coração das pessoas, e sabia a intenção das pessoas. Quando ele chamava um fariseu de hipócrita, atingia a alma do fariseu, o coração do fariseu. O que Jesus nos chama é para viver a graça. E viver a graça é viver livre da religiosidade legal. Viver a graça é aumentar o nível de relacionamento com Jesus Cristo. Pois ele cumpriu a lei, como eu já falei. Ele cumpriu a lei. Ele foi subjugado por ela. Ele morreu. Ele cumpriu todos os rituais possíveis e imagináveis. Para que hoje, por meio da morte dele, eu e você pudéssemos ser livres e ter a possibilidade de copiá-lo. Copiar Jesus de forma livre, sem cumprir rituais. Nós não precisamos cumprir rituais. Precisamos cumprir aquilo que Cristo deixou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Vai muito mais além que 10 mandamentos. O fato de eu estar na graça, eu já cumpro a ideia da lei. Mas eu não vivo preso a rituais como condição de salvação. Não. O peso que estava sobre a lei não está mais sobre nós. Ele nos capacita para algo bem maior que meros afazeres litúrgicos, ritualísticos e frios da lei. Ele nos chama para viver ativamente o Evangelho. Ele nos chama para viver o reino de Deus aqui na terra. Até que ele volte. Nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. E como um embaixador,
Nós temos que representar um governo, um reino. Então temos a obrigação de trazer o reino. Aquilo que acontece no reino tem que acontecer aqui. E é essa a nossa obrigação. E não estar preocupado se a lei tal ou lei tal vai ser cumprida. Cumpra sim aquilo que Jesus determinou que você fizesse. Cumpra sim em levar as boas novas. Vamos lá em 2 Coríntios. Novo Testamento, 2 Coríntios. 2 Coríntios 3, de 4 a 6. 2 Coríntios 3, de 4 a 6. Diz o seguinte: e é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partíssemos de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, eu quero trazer para vocês alguns pontos. No caso aqui, são 8 pontos. São 8 pontos. Deixa eu ver aqui. São 8 pontos que eu considero importante para que eu e você entendamos que devemos ser cópias genuínas de Cristo e não viver uma vida pautada na religiosidade. Temos que viver uma vida pautada em um relacionamento com Cristo e sermos imitadores, cópias genuínas dele. Vamos lá. Primeiro ponto. O jugo de Cristo, ele é leve. Primeiro ponto. O jugo de Cristo é leve. Mateus 11, 28. Mateus 11, 28 em diante. Vou ler aqui para vocês. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Como já falei para vocês aqui, a lei carrega um peso muito grande. Sempre traz um preceito primário, que é a revelação do pecado, e o preceito secundário, que é a punição pelo pecado. Jesus não veio trazer punição. Jesus não veio julgar. E consequentemente, punir. Isso acontecerá na segunda vinda dele. Aí ele vem como juiz. Mas quando ele veio a primeira vez, ele veio para restaurar a humanidade. Ele veio para tirar o véu que separava o homem de Deus. Aquele pecado original que a gente falou, ele veio para rasgar esse véu e fazer com que o homem pudesse voltar a se relacionar com Deus. Então, Jesus ele pede para trocar esse fardo. Olha, me dá o teu fardo e toma o meu. Aprende de mim. Vem cá, que tu vai encontrar paz. Eu sou manso e humilde de coração. A lei era dura. Na época da lei, não tinha isso de ser manso e humilde. Era olho por olho, dente por dente. Jesus ele vem restaurar o amor. Jesus ele vem restaurar a humanidade. A ideia principal de Deus sempre foi relacionamento. E não legalidade. E não viver por legalidade. Mas viver por relacionamento. O amor relacional. Segundo ponto. A lei servia para nos condenar. Gálatas 3, 18. Deixa eu pegar aqui. Gálatas. Fica depois de 2 Coríntios. Depois de 2 Coríntios. Gálatas 3,
18 a 22. Gálatas 3, 18 a 22. Vamos lá. Porque se a herança provém da lei, já não decorre da promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só. Seria então a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria de fato procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo a promessa fosse concedida aos que creem. Não estava na lei. E não está na lei. Jesus Cristo veio, a nossa promessa, a nossa esperança de salvação. Jesus Cristo é a nossa esperança. Jesus Cristo veio e nos deu essa liberdade. A lei serve para trazer à tona essas nossas transgressões. Ela não veio para trazer vida, jamais. Mas Jesus Cristo é quem nos traz vida, é quem nos concede perdão que precisamos pelos pecados que cometemos. Ele encerrou a lei e inaugurou um período diferente. A graça. Sabe o que significa graça? Sabe o que significa graça? Favor imerecido. Eu e você não merecemos. Eu e você não merecemos. Mas Jesus Cristo, mesmo assim, morreu para que eu e você tivéssemos a salvação, o relacionamento com Deus Pai. Não é por obras. Terceiro ponto. Estávamos sob a tutela da lei. Gálatas novamente. Vamos lá. No livro de Gálatas, depois de 2 Coríntios, Gálatas 3, 23 a 29. Vou ler aqui para vocês novamente. Mas antes que viesse a fé, estávamos sobre a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que no futuro haveria de ser revelada. De maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião. Pois todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher. Porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Não havia, com Cristo não há distinção. A lei trouxe uma separação. A lei trouxe uma separação. A lei trouxe aquela ideia de circuncisão, incircuncisão, essas coisas todas. Separação que aí você pode olhar lá no Antigo Testamento. A lei apontou o nosso pecado, nos mostrou quão miseráveis somos, nos mostrou a nossa natureza pecaminosa, e isso fez com que o nosso espírito clamasse por salvação. E Deus trouxe a salvação. Deus trouxe para nós a salvação. Mediante a fé em Jesus Cristo. Não sei na sua cidade. Mas aqui, na cidade onde estou gravando, tá um calor. Mesmo com ar, tá um calor. Mas mesmo assim eu não largo meu cafezinho. Tá calor, mas não largo o café. Então, a lei trouxe tudo isso. Mas Cristo veio como esperança para justificar os nossos pecados. Jesus Cristo veio.
E pelo sangue dele nós somos justificados. Sim, somente por Cristo nós somos justificados de todo e qualquer pecado. E não por causa da lei. Não é por obra, mas pela fé nele como nosso Senhor e como nosso suficiente Salvador. Isso sim é que nos traz salvação. Quarto ponto. Jesus Cristo aboliu a lei. Silvio. Vamos lá. Efésios 2, de 11 a 16. Efésios capítulo 2, do 11 ao 16. Vou ler aqui para vocês. Portanto, lembre-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que intitulavam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto. Porque eu acho que eu passei direto, né? Me empolguei, mas eu vou terminar. Porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Eu li até o 18. Amém. Glória a Deus. Fala aqui, ó. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenança. Cristo aboliu a lei. Antes de Jesus Cristo, a lei separava as pessoas dos povos. O povo de Israel era o povo escolhido. Jesus veio como judeu. Jesus veio para um povo. Alguns o receberam. Não todos o receberam. E para os que receberam, para os que receberam, ele deu a oportunidade de se tornar filho de Deus. E depois, ele estendeu essa graça para toda a humanidade. Para os gentios, como eles chamam. Então, com a chegada de Jesus Cristo, houve essa quebra desse muro. E o peso da lei que estava sobre ele, na cruz, nos trouxe a paz, nos trouxe a reconciliação, nos trouxe o perdão, nos trouxe o relacionamento com Deus Pai. Vivimos uma vida separada de Deus. Agora vivemos uma vida separada para Deus. Por isso, Ele nos tirou do peso da lei, aumentando a nossa atenção, a nossa responsabilidade para a santidade. De viver uma vida dedicada e separada para Ele. Santidade. Eis aí a nossa atenção e responsabilidade. Quinto ponto. A lei foi cancelada por ser fraca em si mesmo e inútil para nos salvar. Eita. Hebreus. Vamos lá. Hebreus. Lá no finalzinho. Hebreus 7, do 11 ao 19. Portanto, se a perfeição fosse possível por meio do sacerdote levítico, pois foi com base nele que o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem de Arão?
Pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente muda também a lei. Porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço diante do altar. Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca falou nada a respeito do sacerdócio. E isto é ainda muito mais evidente quando há semelhança de Melquisedeque, surge outro sacerdote, constituído na forma, não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida, que não tem fim, porque dele se testifica: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado se revoga a ordenança anterior, por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E, por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nós chegamos a Deus. A lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. A lei não provocou mudança de caráter e nunca vai provocar. Esse texto acima traz a ideia de mudança de sacerdócio. E quando isso acontece, há mudança de lei. A ordem levítica, por conta da sua fraqueza e inutilidade, em transformar a humanidade em seu interior e a busca pela consequência de salvação, foi revogada para a introdução de uma esperança superior. E assim chegamos a Deus Pai por meio dessa esperança. Jesus Cristo. Está aí. Ponto 6. Ainda não acabamos. Ponto 6. Ponto 6. Estamos sobre a graça e não sobre a lei. Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6, verso 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. A lei trouxe a culpa pelo pecado. A lei trouxe a culpa pelo pecado. Trouxe a condenação. Mas Jesus Cristo trouxe a liberdade, trouxe a salvação, trouxe a graça. E assim o pecado não tem mais domínio sobre a nossa vida. Vamos prosseguir. Ponto 7. Ponto 7. O ponto 7 diz assim: estamos livres da lei. Romanos 7:6, ainda no livro de Romanos. Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo a que estávamos sujeitos, para que sirvamos de maneira nova, segundo o Espírito, e não de maneira antiga, segundo a lei. Fomos de fato e de direito libertos da lei, do peso e do jugo da lei. Pois Cristo morreu por nós. Morreu. E nenhuma carga ou condenação dessa lei. Nenhuma carga ou condenação dessa lei que ela trazia sobre nós permaneceu. Porque morremos e nos levantamos com Cristo. Morremos em Cristo e nos levantamos em Cristo. E vivemos uma novidade de vida. E essa novidade de vida nos dá liberdade. Segundo o Espírito Santo. E não segundo a lei. Simples assim, né? Como é que tá o café? Aqui tá bom. Último ponto, ponto 8. Ponto 8 diz: sermos livres da lei, sermos livres da lei nos faz vencer o pecado.
6,15. Romanos 6,15. Romanos 6,15. E então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Simples, claro, direto. Somos livres da lei e sermos livres da lei nos faz vencer o pecado. Estamos livres da lei, mas não necessariamente vamos pecar desenfreadamente. De modo nenhum. Viver em Cristo é estar livre do jugo do pecado e das escamas nos olhos. E assim sabemos a verdade. Porque a palavra diz que e conhecereis a verdade vos libertará. Contudo, viver pela graça e não pela lei não nos habilita a pecar de maneira desenfreada. Mas aumenta o nosso nível de responsabilidade para com aquele que pagou o preço por mim e por você, para que hoje estivéssemos livres, cabendo a cada um de nós que cremos na palavra. Cabendo a cada um de nós que cremos na palavra. Nos transformar de dentro para fora. E testemunharmos essa transformação aí fora. Dentro de casa e aí fora. Para testemunhar o que Cristo fez em nós, por meio de nós, através de nós e apesar de nós. Meus irmãos. Não é mole, não. Conclusão. Estamos acabando. Conclusão. A lei foi dada ao homem para que a sociedade fosse organizada. Isso eu já falei. E por causa do pecado, não é? A natureza pecaminosa de cada um, da sociedade no geral. Então, a ordem levítica, como a gente falou, não veio para mudar o interior do homem, mas para mostrar o pecado, tá? Então, e ela não foi suficiente para mudar o interior do homem, mudar o homem de dentro para fora. Não foi capaz de mudar o caráter da humanidade, a ponto de alcançar a salvação. Mas, pelo contrário, só revelou ainda mais pecado, orgulho, condenação, cobiça, prepotência, tudo isso. A lei veio para isso. As liturgias, as coisas que vocês fazem por meio de liturgias, que as pessoas fazem, né, por meio de liturgias, querendo visar a salvação, só traz isso, prepotência, condenação, tudo isso. Mas Jesus Cristo, olha que importante. Mas Jesus Cristo, ele veio restaurar o que estava perdido. Ele veio mudar o nosso status de inimigo de Deus para filho de Deus. Ele rasgou o véu que nos separava do Criador. Ele possibilitou que novamente tivéssemos um relacionamento direto com Deus Pai, com o Eterno, por meio de seu sangue. Sendo assim, a vinda de Cristo, ela foi para apresentar as boas novas. E tudo que ela trazia, a liberdade, essa liberdade do jugo da culpa que ela trazia. Tudo isso para nos prepararmos para viver com ele eternamente. Um novo tempo marca a geração depois de Jesus. Um novo sacerdócio começa depois de Jesus. O sacerdócio da graça. Porém a letra da lei em si, ela ainda é válida. Tá? O Antigo Testamento ainda é válido. O peso dela, como ordem de julgar e nos afastar da salvação, não é mais válida. Pois temos a salvação de Cristo. Então, como eu disse, pode uma pessoa cumprir todos os mandamentos antigos e não ser salva por conta de Cristo não estar entronizado em seus corações. O que está entronizado no coração dessas pessoas? A religiosidade e não o relacionamento. Jesus Cristo trouxe a graça por meio da fé. E nele somos salvos para um relacionamento. E isso aumenta a nossa responsabilidade. Olha, Cristo pagou o preço. Cristo pagou o preço para que eu e você. Cristo pagou o preço para que eu e você
tivéssemos... Ele pagou o preço por cada um de nós para que tivéssemos uma justificação pelo pecado. E hoje, por meio do seu sangue, nós tivéssemos essa liberdade de ser livre do pecado. O Antigo Testamento é válido. É parte da palavra de Deus. Porém, o peso da ordem levítica, ela foi abolida. O peso da ordem levítica é para aqueles que não estão em Cristo. Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Para vivermos as boas novas e vivermos um novo tempo. E é sobre esse novo tempo que eu convido você a viver agora. Caso essas palavras tenham tocado o seu coração e você deseja se livrar do peso do pecado, Jesus Cristo te chama para trocar o peso com Ele. Aprender mais dele e encontrar descanso nele. Eu convido você a orar comigo agora. Onde você está, ore comigo. Senhor Jesus, entra na minha vida. Eu peço perdão pelos caminhos que antes andei. Eu o reconheço como meu Senhor e meu suficiente Salvador. Entrego a minha vida em suas mãos. Escreve o meu nome no livro da vida. Derrama seu sangue precioso sobre mim. Da ponta da minha cabeça até a ponta dos meus pés. Entra, Espírito Santo, em minha vida. Ocupa os espaços até que não caiba mais nada. Ocupa os espaços até que não caiba mais nada. Eu te dou total liberdade para isso. Eu te dou total liberdade, Espírito Santo. Vem ser o meu amigo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. Se você fez essa oração comigo e deseja andar em novidade de vida, e deseja aceitar essa troca de fardo, sair do jugo da ordem levítica, sair do jugo da lei e viver a graça de Cristo, ou você que estava afastado e deseja voltar para os braços do Pai, retornar, andar e ser cópia de Cristo, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo. E você pode preencher um formulário que eu quero falar com você. Há festa nos céus quando o pecador se arrepende. E eu declaro sobre a vida de cada um aqui arrependimento. Eu declaro sobre a vida de cada um que Cristo entre em suas vidas. Que o Espírito Santo tome conta dos seus lugares. No seu lar, na sua vida, na sua família, no seu trabalho. Que você realmente faça a escolha certa por Jesus Cristo. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces, eternas e fiéis consolações do Divino Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém. Não esquece de dar um like nesse canal. Não esquece de comentar esse vídeo. E não esquece de compartilhar. Eu abençoo tua vida. E declaro profeticamente liberdade, novidade de vida, um novo tempo sobre a tua vida, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Amém. Shalom, meus amados. Tchau, tchau.